Primeiramente, boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma gravação, mais uma aula sobre as respostas dentro dos pensamentos automáticos, respostas desses pensamentos. Mas antes de darmos início à nossa aula de hoje sobre esse tema, para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, espero gostaria de dar algumas observações. Esses vídeos, para quem não sabe, a gente está sendo gravado sobre a psicoterapia, como é que funciona essa psicoterapia, da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente está trazendo alguns conteúdos sobre esse processo dessa psicoterapia, como que ela funciona, com base do livro de Judith Becker, intitulado Terapias Cognitivas Comportamentais. Pois bem, eu sugiro, antes de vocês estarem assistindo esse vídeo, para vocês compreenderem um pouquinho melhor, não pegarem esse bonde aí andando, vocês assistirem os vídeos anteriores, onde a gente começa desde o início, desde a introdução a essa terapia, conceitualização cognitiva, alguns outros temas que são essenciais para o seu entendimento até aqui. Dito isso, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou psicólogo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas respostas aos pensamentos automáticos. Nas aulas anteriores a gente já conversou um pouquinho sobre como a gente avalia esses pensamentos automáticos, o que são os pensamentos automáticos. E agora, após essa avaliação desses pensamentos automáticos, a gente, psicoterapeutas, analisa essas respostas. Analisando o pensamento automático, surge uma resposta desses pensamentos, que é o tema da nossa aula de hoje. Introduzindo ao nosso tema de hoje, como já foi falado, na aula anterior, demonstrou como ajudar os pacientes a avaliar esses pensamentos automáticos negativos importantes e determinarem a eficácia de sua avaliação na sessão. E também é importante salientar também, que nem todos os pensamentos são avaliados, E essa aula de avaliação, a gente conversou também quais são os pensamentos que vale a pena ser avaliados. Mas, quando esses mesmos pensamentos surgem da mente do paciente durante a semana, ele pode não se lembrar das suas respostas. Ele também terá pensamentos automáticos adicionais e importantes entre as sessões, os quais você não identificou. Nessa aula é esperado que vocês entendam o processo da obtenção dessas respostas, da avaliação dos pensamentos automáticos, e com isso serem capazes de responder aos seguintes questionamentos. São tópicos que vão ser trabalhados nessa aula. Primeiro, como você ajuda o paciente a elaborar as anotações da terapia para ser lidos entre as sessões. Segundo, como você ensina o paciente a usar as folhas de exercícios para abordar outros pensamentos automáticos entre as sessões. E terceiro e por fim, o que você deve fazer se a folha de exercício não for suficientemente útil. Certifique-se de que o paciente registrou as respostas robustas por escrito, no papel ou em folha de fichário, ou que o paciente trazer para a sessão de terapia, ou em formato de áudio, caso eles prefiram essas gravações. Para os pensamentos automáticos de vocês abordaram na sessão. Para responder a outros pensamentos automáticos entre as sessões, você pode ensinar o paciente a usar as perguntas da aula anterior sobre o tema
a avaliação dos pensamentos automáticos. Entrando, né, no nosso primeiro tópico dessa aula, que seria redigindo as anotações da terapia. O que isso quer dizer, né? Depois de ter avaliado, né, um pensamento automático com o paciente, você pedirá que ele o resuma. Você pode formular uma das seguintes perguntas, que são: primeiro, você pode resumir o que acabamos de conversar? Segundo, o que você acha que seria importante lembrar esta semana? E terceiro, por fim, se a situação surgir novamente, o que você vai dizer a si mesmo, né? Você deve dizer a si mesmo. Quando o paciente expressa um resumo forte, né, você pode dizer, muito bom, gostaria de anotar o que é que eu anote. Quero me assegurar de que você se lembre disso essa semana. Você mais provavelmente irá perguntar as suas preferências, né, na primeira e na segunda sessão. E depois, né, nas próximas, precisará, né, que essas preferências, né, presumirá, né, essa não mudou. E a não ser que ele indique, se mudou, né, aí o paciente indica a vocês, né. Judite, né, e seu paciente, como por exemplo, avaliaram o pensamento do seu paciente, né, que é: não consigo fazer isso, usando o questionamento socrático, né, como já foi ensinado a vocês na aula anterior. Depois, né, Abe fez um resumo, como demonstrado no exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. A psicoterapeuta, primeiro, ela pergunta, né, ok, Abe, se você pensar em preencher os formulários do seguro essa semana e mais uma vez tiver o pensamento: não consigo fazer isso, do que quer se lembrar? Né, o paciente responde: que isso provavelmente não é verdade. Minha concentração era boa o suficiente para preencher alguns formulários de emprego. Portanto, é provável que eu possa pelo menos começar com os formulários. Com isso, né, a psicoterapeuta pergunta novamente, né, isso é bom. Mais alguma coisa? O paciente responde: eu poderia pedir ajuda ao meu filho, já que ele tem essa dificuldade em pedir ajuda. Com isso, né, a psicoterapeuta pergunta novamente, né, e isso é importante também. E que tal dizer que apenas começar pode ser a parte mais difícil? O paciente responde: sim, isso é bom de lembrar. Aí ele vai e anota, né, os passos que essas anotações, né, para se lembrar nas próximas sessões. Para garantir o que os pacientes anotem será mais útil para eles, primeiro é interessante que o psicoterapeuta peça para os seus pacientes que eles expressem seus resumos verbalmente. Isso dá a oportunidade de o psicoterapeuta fazer algumas anotações necessárias ou então sugerir mudanças nos resumos dos seus pacientes, né, com o intuito de garantir que esses resumos vão realmente ajudar o paciente, né, a lembrar das respostas, né, dessas respostas dos seus pensamentos automáticos. Antes de darmos continuidade à nossa aula, né, gostaria de trazer, né, essa observação que eu achei importante para vocês. Quando as respostas dos pacientes são superficiais, confusas, muito curtas ou muito prolixas, você pode dizer: bem, acho que é algo próximo a isso, mas penso que seria mais útil lembrar assim. Aí você mostra ao paciente como seria mais fácil, fácil de ele lembrar, né, do que é mais necessário, né, a ser lembrado. Mais fácil de lembrar dessas respostas, desses pensamentos e também dos seus pensamentos automáticos, caso esses pensamentos retornem novamente, né? Conforme dito antes, se as respostas do paciente forem aceitáveis, mas incompletas,
também você pode perguntar, né? Também quer se lembrar de que, se ele concordar, você ou ele pode registrar essa inclusão. É aconselhável, né, que o paciente leia as suas anotações da terapia todas as manhãs e recorra a elas quando necessário, durante o dia. Ele tende, né, a integrar as respostas ao seu pensamento quando as ensaiou repetidamente. Ler as anotações somente quando ele depara com as situações difíceis, em geral, é menos efetivo do que as ler regularmente, como preparação para situações difíceis. Nos próximos slides, né, eu trouxe 3 imagens, né, exemplificando o que eu acabei de falar. Né? Eu vou ler uma, né, para auxiliar vocês, mas caso vocês queiram essas 3 slides, né, que eu trouxe esses exemplos, é só vocês me mandarem uma mensagem, né, por e-mail que eu deixei vou deixar no final da aula, né, ou então nos comentários desse vídeo que eu mando aí para vocês. Pois bem, né, quando eu pensar, nunca vou conseguir terminar nada. Vou me lembrar. Primeiro, devo focar no que é preciso fazer nesse momento. Depois, não tenho que fazer tudo perfeitamente. E, por fim, posso pedir ajuda. Isso não é um sinal de fraqueza. Então, devo descobrir o que é mais fácil de fazer e programar um cronômetro para 10 minutos. Ao final dos 10 minutos, posso decidir se continuo ou não. Esse é um exemplo, né? Os próximos, caso vocês queiram, aí vocês me falam, certo? Antes de darmos continuidade, eu gostaria de fazer mais uma observação que eu achei importante para vocês. Eu vou trazer agora. Uma recomendação prática, né? É importante manter cópias das anotações da terapia dos pacientes. Você pode fazer uma fotocópia, tirar uma foto, ou imprimi-las, ou usar uma cópia com um papel carbono. Você irá consultar as anotações da terapia quando planejar a sua sessão seguinte. Em geral, imediatamente antes dessa sessão. Quando revisar os planos de ação do paciente e quando reforçar as ideias que discutiu com ele em sessões anteriores. Assim, além disso, você pode fornecer ao paciente uma cópia das suas anotações caso ele perca as dele. Mas é necessário, né, que o paciente tenha cuidado, né, e mantenha essa cópia, essas anotações com ele. Antes de entrarmos nesse nosso próximo tópico, né, que as anotações gravadas da terapia gravada em áudio, né, gostaria de fazer um adendo, né, sobre essas gravações. Essa gravação, gravar, né, as sessões, não é tão recomendado, né, a não ser que o paciente tenha alguma dificuldade, é analfabeto, né, tem algumas outras dificuldades, tem alguma limitação, alguma deficiência, né? Caso contrário, é necessário que o paciente escreva, né? É mais útil, né, para ele. Por quê? A questão do sigilo, né? Essa questão de gravação, a não ser que vocês não tenham, a não ser que tenha, né, uma questão de segurança, aplicativo com senha, de gravação com senha, entre outras alternativas para se manter esse sigilo profissional, né? Entre dessa psicoterapia. É importante esse sigilo, certo? Então vejam possibilidades, né? Há possibilidade, mas com esse adeno, né? De manter esse sigilo, né? Dentre a psicoterapia. Mas, enfim, entrando, né, nesse conteúdo, né, o ideal é garantir que o paciente tenha as anotações da terapia por escrito, como já acabei de falar, né? Ele pode levar consigo um caderno, uma ficha de arquivo, o que ele quiser, né, achar mais fácil para anotá-lo, né, na terapia. Porém, né, alguns pacientes não sabem ou não gostam de ler. Enfim, eu acho mais eficaz ouvir as suas anotações. Aí, nesse caso, desenvolvem, né, alguns aplicativos de gravação seria interessante, né, com senha, né, para o paciente e o psicoterapeuta ter acesso, os únicos a ter acesso a esse material.
Mais um ponto positivo que é recomendável, né, dessa gravação é que depois o paciente ele pode vir, né, quantas vezes ele quiser, pode ouvir e também interpretando essa sessão, fazendo algumas autocríticas, né, fazendo também alguns pensamentos que podem ser, alguns questionamentos, perdão, que podem ser levados à terapia também, né, para serem trabalhados. E também, quando o paciente é analfabetizado, também é uma forma também de ele ter essa material, ou então ele pode desenhar, fazer desenhos, né? Ou então pedir alguém para ler essas anotações, né? Eu também ouvi a gravação do áudio, né? Uma próxima observação que eu achei importante trazer para vocês seria, né? Para motivar o paciente a ler suas anotações da terapia, use as mesmas técnicas que você usou para cada item do plano de ação, especialmente associado isso às suas aspirações, valores e objetivos. Certifique-se de que perguntar acerca dos obstáculos que podem interferir nesse processo. Se ele não tiver certeza se terá tempo suficiente, pergunte quanto tempo ele acha que levará para ler essas suas anotações. Caso ele subestime esse tempo, peça-lhe que ele leia as anotações em voz alta na sessão, enquanto você cronometra esse tempo, né? Pois assim ele poderá ver que na verdade é necessário muito menos tempo do que ele imaginava, em geral de 20 a 60 segundos. Nosso próximo tópico, né, dessa aula, usando as folhas de exercício. Esse significa. Pois bem, né? A folha de exercício testando seus pensamentos e o registro de pensamentos, também conhecido, né, na versão anterior como registro de pensamentos disfuncionais, estimula os pacientes a seus pensamentos automáticos quando se sentirem angustiados ou se engajem em um comportamento inútil. Não será necessário que o paciente use esses folhas de exercício se a reflexão sobre essas perguntas for suficientemente útil. Porém, muitos pacientes acham que uma folha de exercício organiza melhor o seu pensamento e respostas. As folhas de exercício não são de particular utilidade para pacientes que têm funcionamento relativamente baixo, não gostam de escrever, ou então não estão motivados ou têm baixo nível de instrução. E não é recomendado vocês utilizarem essas fichas de exercício. Eu trouxe essas fichas, né, de exercício que a psicoterapeuta Judite usou com ele ou com os seus pacientes. Mas caso vocês queiram, né, eu não vou trazer aqui para vocês, mas caso vocês queiram ter acesso, olhar, analisar como é que funciona esse processo, pode mandar por e-mail, né, que eu vou deixar aí no final da aula, então, nos comentários desse vídeo que eu mando para vocês, tá certo? Antes de darmos continuidade, nossa próxima observação que eu achei importante trazer para vocês seria, né? As duas folhas de exercício contêm perguntas semelhantes, mas a folha de exercício testando seus pensamentos tem um nível de legibilidade mais fácil e seu formato mais estruturado, mais simples e fácil de completar. Como dito na aula anterior, né, primeiramente você irá identificar um pensamento automático importante e usar uma das listas de perguntas do conselho do paciente. Se a intensidade dos pensamentos automáticos e das emoções do paciente diminuir, você pode então demonstrar como escrever as respostas e outras informações em uma das folhas de exercício. Note que você pode recorrer a uma folha de exercício imediatamente depois de identificar um pensamento automático importante. Porém, se a avaliação do pensamento for ineficiente, o paciente pode achar que a folha de exercício não será útil para ele. Porém, né, certifique-se de que o paciente consegue completar uma das folhas de exercício na sessão antes de sugeri-la como uma tarefa no plano de ação. Para alguns pacientes, é melhor reintroduzir o registro de pensamentos disfuncionais em 2 estágios. Em uma sessão, você pode ensinar o paciente a preencher as 4 primeiras colunas e pedir que ela faça
o mesmo em casa quando estiver se sentindo perturbado. Se tudo isso correr bem, poderá então ensiná-lo a usar as duas colunas finais na sessão seguinte. O próximo e último tópico, né, da nossa aula de hoje, né, seria quando a folha de exercício não é suficientemente útil, né, o que a gente faz. Pois bem, né, como qualquer técnica, né, da terapia cognitivo-comportamental, é essencial não enfatizar excessivamente a importância das folhas de exercício. A maioria dos pacientes, em algum ponto, descobre que completar uma determinada folha de exercício não proporcionou muito alívio. Ao enfatizar a sua utilidade geral e os pontos de entrave como uma oportunidade para a aprendizagem, você ajuda o paciente a evitar pensamentos automáticos críticos em relação a si mesmo, à terapia, à folha de exercício ou a você mesmo. Né? Conforme descrito nessa aula anterior também, né, a avaliação do pensamento automático com uma folha de exercícios pode não ser o ideal se o paciente não conseguir responder aos seus pensamentos ou imagens mais perturbadoras. Se o seu pensamento automático for uma crença nuclear, se a avaliação e a resposta forem superficiais, ou então se ele ignorar a sua resposta, ou se o pensamento automático fizer parte de um processo de pensamento disfuncional, né, não é recomendado você utilizar essa ferramenta. Por fim, né, se o paciente pode ser capaz de pegar um atalho sem a estrutura de uma lista de perguntas socráticas, uma folha de exercícios, mas cuide para que as respostas não sejam superficiais. Você pode usar dois formatos. Um dos assume a seguinte forma. Né? Quando penso nessa estrutura, nessa situação, eu deveria me lembrar, né, de que. Outra forma, né, é a técnica com duas colunas. Né? Pensamento automático na coluna 1 e resposta na coluna 2. Como é exemplificado a seguir. Né? Eu trouxe um exemplo, né, entre a coluna 1, com pensamento automático, né, quando que eu quero faltar à reunião, né, é um exemplo, e a resposta na coluna 2, que é melhor que eu vá, né, possa retomar o contato com as pessoas e alguém pode me dar indicação aí de emprego. Resumindo a nossa aula de hoje, né, há duas formas principais pelas quais o paciente responde ao seu pensamento, né, o inútil, entre as sessões. Ele pode, né, ler as suas anotações da terapia, se você previamente já avaliou o pensamento com ele na sessão. Ou ele pode usar uma lista de perguntas socráticas ou uma folha de exercícios para avaliar novos pensamentos automáticos. É melhor usar as perguntas de uma folha de exercício verbalmente com o paciente. Se você for bem sucedido em ajudar o paciente a avaliar um pensamento automático, poderá então lhe mostrar como usar uma folha de exercícios que contenha, né, as mesmas perguntas. Quando uma folha de exercícios não for suficientemente útil, conceitualize a dificuldade para que você saiba o que fazer. Eu deixo algumas reflexões para vocês, né? Fiquem à vontade se quiserem responder ou achar realmente para a sua reflexão, certo? No mais, deixo aí meu contato, né? Caso fiquem à vontade, caso tenha alguma dúvida queira mandar, pode mandar nesse e-mail, né? Dúvidas, sugestões, curiosidades, sugestões para novos vídeos, fiquem à vontade, eu estarei aí à disposição para melhor ajudar vocês. No mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido como é que se faz esse processo, né, de respostas aos pensamentos automáticos. Uma boa semana e até o próximo vídeo. Fui!